Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 7 horas e 40 minutos. São 18 graus Celsius. E o dia está bonito. Pessoas, olhando esse dia que de fato é muito bonito, essa paisagem tranquila aqui, ó. Ontem foi o dia, começa o outono, não tem jeito. Essa árvore aí perde as folhas, perde muita folha. E aí as moças da limpeza urbana tem que coletar folhas, coloca nesses saquinhos. E hoje é sexta, os rapazes da coleta vai passar aqui e recolher todos eles. Então, um dia tranquilo. Tá vendo? Pássaros, árvores, tá tudo tranquilo. Mas o mundo poucas vezes esteve tão perigoso nos últimos 3/4 de século. E é sobre isso que eu quero falar. Na verdade, eu vou para a linha de ferro, porque eu tenho que falar isso com calma. Bom, o que acontece é o seguinte. Há um provérbio aqui em Goiás que diz que o uso do cachimbo faz a boca torta. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Como assim, líder? Os Estados Unidos e os lacaios, né, da Europa, Canadá, Australásia, estão acostumados a ameaçar países pequenos, certo? Países pobres, com pouca capacidade de defesa, ao menos em teoria. Afeganistão. 20 anos de guerra e perderam. 20 anos de guerra, 2 trilhões de dólares, milhares de mortes e perderam, cara. O Afeganistão fizeram guerra contra o Iêmen. E aí eu considero também as guerras feitas com a ajuda de proxies. Na época, a Arábia Saudita era um proxy da América, né, dos Estados Unidos. Guerra contra a Síria, guerra contra a Líbia, guerra contra países pequenos e com pouca capacidade de defesa teórica, que alguns deles sobreviveram, Síria, por exemplo, Iêmen, por exemplo, e outros derrotaram os Estados Unidos e a OTAN inteira. É o caso do Vietnã. Mas esse é um tipo de país, né? Estão acostumados também a usar pequenos países para alcançar objetivos políticos contra alvos deles. É o caso, por exemplo, da Geórgia. A Geórgia teve um período aí, a liderança de Mikhail Saakashvili, que foi usada como proxy para tentar fustigar a Rússia, com resultados horríveis para a Geórgia, que perdeu 1/3 do território, Ossétia do Sul e Abkhazia. Estão fazendo a mesma coisa com a Armênia nesse exato momento, né? E com a Ucrânia. Só que a Ucrânia não é um país pequeno. A Ucrânia era um país de mais de 50 milhões de habitantes. Tá que graças aos mesmos Estados Unidos, a mesma OTAN, Europa e políticas neoliberais, a Ucrânia, antes de 2022, já era a nação mais pobre da Europa inteira. A Ucrânia, que quando da independência, era a nação mais rica da União Soviética. Bastou alguns anos de liberalismo e se tornou mais pobre. O negócio de liberalismo é só olhar a Argentina. A Argentina está destruída. Sabe? A Argentina foi destruída. E o Milei não está no poder faz o quê? 6 meses. A Argentina foi destruída. O neoliberalismo faz isso. Promete mundos sem fundos e só consegue entregar equilíbrio fiscal.
Só isso, como se servisse para alguém que não fosse os banqueiros, né, os especuladores. Mas enfim, a estratégia dos Estados Unidos tem sido essa: fustiga os grandes usando os pequenos e fustiga os pequenos usando os grandes. Ok, Leida, mas aonde está o perigo nisso? O perigo, gente, é que os Estados Unidos da América agora estão fustigando os grandes. Estão fustigando o Irã, que é grande. Gente, é questão de bom senso. Se os Estados Unidos perderam uma guerra para o Afeganistão, perderam, tá? Para você ver essa derrota. Foram derrotados pelo Afeganistão. Os Estados Unidos perderam a guerra para o Afeganistão. Não conseguiram vencer a Síria. Não conseguiram. E não estão conseguindo derrotar os Houthis. Não estou falando de Iêmen, não. Os Houthis. Um país desses, e Estados Unidos com a ajuda de Dinamarca, Espanha, Itália, França, Reino Unido, claro, OTAN, né? Não estão conseguindo derrotar os Houthis. E aí esse país, de verdade, esse país pretende derrotar. Olha o tanque, é bonito, gente. Sério, eu acho. Cara, acho muito lindo. Eu ando devagar. Ai, sério. Algodão. A flor disso é remédio. Mas voltando a conta, um país desses vai conseguir derrotar o Irã de verdade? O Irã tem mísseis hipersônicos táticos. Os Estados Unidos e nenhum país da OTAN tem tecnologia para fabricar mísseis hipersônicos táticos. De vez em quando eles lançam a fake news para agitar, né? O ano passado falou, os Estados Unidos estão quase fazendo um míssil hipersônico tático. Aí a gente foi descobrir que era só teste, que eles fracassaram. Aí esses dias, nossa, a França fez um teste com míssil hipersônico tático. Fez coisa alguma. Estão mentindo, eles não conseguem. Não há um país do Ocidente que consiga fazer mísseis hipersônicos táticos. Deixa eu explicar para vocês qual que é o principal problema do míssil hipersônico tático. Rapidamente, só para vocês entenderem. E por que os mísseis hipersônicos táticos norte-coreanos, iranianos e chineses são, na prática, concessões da Federação Russa? O grande problema do míssil hipersônico tático é o mesmo problema do avião, a caça de combate. Um bombardeiro muito rápido, um avião tipo jumbo. Qual que é o problema dessas aeronaves, né, desses bólidos que seja? O problema é a turbina. Uma turbina para um míssil hipersônico tático, ela tem que resistir a temperaturas descomunais. Turbina para turbohélice, o Brasil tem tecnologia para fazer e faz. O Super Tucano é baseado nisso. Nosso avião de maior sucesso, Super Tucano, turbina brasileira. Certo, nós temos tecnologia para fabricar. Países como a França tem, a Itália tem, Reino Unido tem, China tem, Japão tem. Mas o problema é quando você chega a partir de um certo nível, você tem que lidar com temperaturas que não são de 1.200 graus, são de 2.000 graus, 2.500 graus. No caso do míssil hipersônico tático, essas temperaturas ultrapassam os 3.000 graus, eventualmente 3.500 graus. E fazer uma turbina para um míssil desse é uma tarefa descomunal da engenharia metalúrgica. Deixa eu explicar para vocês. Uma turbina que alcança esse nível de temperatura, ela tem que passar por outro problema. Depois que o avião ou o míssil for desligado, no caso o míssil não tem esse problema de desligar, né?
Então é um problema que você pode retardar por algumas horas. Você tem uma questão que é a corrosão pela temperatura. Uma temperatura tão elevada oferece desafios extraordinários para uma turbina. Extraordinários. Como esses desafios extraordinários são respondidos? Na prática, gente, sendo realista, sem inventar, só tem 2 países que conseguem fazer essas turbinas: os Estados Unidos e a Rússia. Porque essas turbinas são blocos monocristalinos. Como assim? Quer dizer que o corpo principal dessa turbina é de uma peça só. E é um cristal. Não é um ferro fundido, alumínio fundido, não. É um cristal. Certo? É um cristal. Qual que é a composição desse cristal? Isso não é difícil. Você poderia pegar uma turbina dessa, que caiu, sei lá, que você comprou, e passar por um espectrômetro. Espectrômetro de massa serve para isso. Você vai chegar, você vai encontrar lá basicamente ferro, né? Alguns metais mais raros, ósmio, índio, germânio, galho. Você vai encontrar cobalto, você vai encontrar bastante cobalto, você vai encontrar tungstênio, é uma liga. Os componentes dessa liga, a precisão dessa liga, a proporção, não é tão difícil assim. Como eu disse, o espectrômetro de massa permite você descobrir qual que é. Então, em teoria, você poderia copiar. Em teoria. Porque na prática você não consegue. Por um motivo simples, a questão não é a composição. Não é a composição da turbina, do que ela é feita. Isso não é o problema. O problema é o processo. Como transformar uma liga em uma peça de cristal? Porque disso que se trata. Cada turbina, o corpo de cada turbina desse tipo, não estou falando de turbohélice não, é uma única peça monocristalina. E o processo de obtenção desses cristais, dessas peças monocristalinas, é simplesmente um dos segredos industriais mais bem guardados da espécie humana. É um dos segredos industriais mais bem guardados de toda a espécie humana. Só 2 países têm: Federação Russa e Estados Unidos. E eu vou dizer outra coisa para vocês. A tecnologia dos Estados Unidos, como quase todas as tecnologias dos Estados Unidos, parou nos anos 80. A da Rússia não. A da Rússia incorporou elementos novos. Então, não é que os Estados Unidos esqueceram como fazer, não. É que eles não evoluíram. Eles fazem as mesmas que faziam nos anos 1980. Você pensa, o avião chinês, o programa espacial chinês, todo esse conhecimento chinês é lindo, maravilhoso, parabéns para a China. Mas sem as turbinas feitas na Rússia, para. A China é uma potência industrial, sim. Potência tecnológica também. Mas ela não consegue fazer turbinas monocristalinas. Não dá conta. É um processo de fundição dificílimo, ninguém sabe como. E aí o que acontece? Vou dar outro exemplo. A questão das peças de computador, especificamente os semicondutores, chips. Os chips são feitos basicamente de silício, né? Em cima de uma pecinha chamada wafer de safira.
80% do wafer de safira no mundo é produzido no único país, a Rússia. Porque a Rússia desenvolveu uma capacidade. Em laser, não tem país no mundo que compete com a Rússia. Engenharia nuclear, não tem país no mundo que compete com a Rússia. Mas tem uma outra área que a Rússia é extremamente soberana. Engenharia de materiais. Materiais. Não só as misturas, que parece alquimia, mas principalmente a fundição delas. Sabe quantos anos leva para fazer uma fábrica de wafer de safira? 20. O processo é tão complicado e tão difícil que é 20 anos para fazer uma fábrica. Num local que não pode ter nenhuma atividade tectônica. Então, são pouquíssimos os locais do mundo que oferecem as condições para uma fábrica dessa ser instalada. Com certeza não na Coreia do Sul, não no Japão, não em Taiwan. Apenas em pedaços pequenos e muito específicos da China e dos Estados Unidos. Mas como a Rússia é maior do que 4 continentes, maior que a Antártica, maior que a América do Sul, maior que a Europa, maior que a Oceania, é óbvio que ela tem vários territórios sem nenhuma atividade tectônica. Mas a questão não é essa. A questão é que todo mundo fica falando, a TSMC, a ASML, não sei o que mais, são tecnologias superiores, mas pessoas, a ASML, ela precisa de cálculos matemáticos avançadíssimos, que quem fornece é a Rússia, são cientistas russos. E para fazer o tal chip, não sei, teve um período, o pessoal divulga umas bobagens e acredita nelas com muita ênfase e aí passa vergonha. Taiwan é única no mundo porque fabrica os semicondutores e não sei o que, e aí, a TSMC. A ASML é a única que faz as máquinas litográficas e ela é única no mundo, papapá. E ninguém se lembrou que para fabricar essas coisas você precisa de wafers de safira, que basicamente a Rússia faz. Esse caso, os cristais de diamante artificial, é um mercado amplamente dominado pela Rússia. Então a Rússia tem uma capacidade de engenharia de materiais que é uma coisa sobre-humana, quase extraterrestre. E aí o que acontece? A Rússia foi desenvolvendo ligas e processos. O problema de você fazer um bloco monocristalino é que quanto mais elementos químicos ele tem, muito mais difícil é fazer ele. Pega um diamante. Um diamante acabou no puro. Frações de bilionésimo altera elementos do diamante, como por exemplo a cor, certo? A dureza. Então, frações mínimas altera radicalmente um diamante. O cristal, por excelência, ele é basicamente feito de uma única substância. E os blocos monocristalinos para fazer turbina são ligas metálicas. Os Estados Unidos conseguiram desenvolver essa tecnologia basicamente com o auxílio inglês. A Inglaterra estava muito avançada nessa Segunda Guerra Mundial, nessas tecnologias, mais que os Estados Unidos. Só que a Inglaterra não tinha dinheiro. Então ela fez um acordo, passa o que ela sabia, tudo que ela sabia para os Estados Unidos, e os Estados Unidos continuam a vender essa peça para empresas britânicas, como por exemplo a Rolls-Royce, que fabrica no mundo ocidental, ela e a Pratt & Whitney, São as duas empresas ocidentais que fabricam turbinas de jato com tecnologia americana, que era originalmente britânica. Mas enfim, quanto mais elementos químicos você mistura, você ganha propriedades totalmente novas. Aqui na minha cidade, eu tô andando, tá vendo isso aqui? Não, isso aqui não, isso aqui eu tô andando em cima de cimento e asfalto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pronto. Agora eu tô andando em cima de terra. Debaixo dos meus pés existe a maior mina de titânio ilmenita desse planeta. Titânio ilmenita. Adivinha qual é o único país que consegue fazer titânio com 99,9% de grau de pureza para uso industrial? Basicamente apenas a Rússia. Os Estados Unidos, para fazer o tal Thunderbird, que é esses manés, esses oxentes no mundo militar, esses rochérios, esses,
Fábios, esses caras. O Gordola lá, né, claro. Aqui, ó, titânio. Embaixo disso aqui. Eles gostam de falar bobagem. Os Estados Unidos poderiam fazer um grupo de Thunderbirds, né? O caça mais rápido já feito pelo homem, não sei o que. É $1 bilhão cada um. Certo, é $1 bilhão cada um. Como se os Estados Unidos estivessem nadando em dinheiro. Mas a questão não é essa. Os Estados Unidos não podem fazer porque eles não têm titânio. O corpo do Thunderbird é feito de titânio. Onde os Estados Unidos arrumariam titânio? Eles não têm. Simples assim. Não tem. Vamos fazer. Como assim vamos? Vamos quem? Estados Unidos é capitalista? Qual empresa que existe que vai fazer isso? Eles não vão. Entenderam? Não vão. Simples. Mas vamos voltar à questão das turbinas. Tem ferro, aço no caso, né? Manganês, índio, ósmio, titânio, galho, molibdênio. Então é uma liga complexa. Os Estados Unidos conseguiam fundir ligas simples e fazer blocos monocristalinos. Eles conseguem fazer até hoje. Só que a Rússia avançou enormemente nas ligas metálicas. Na prática, gente, um desses blocos monocristalinos de turbina não é uma peça de metal, é uma peça de cristal, que é mais próximo de cerâmica que de metal. Então, os nossos irmãos americanos não têm tecnologia para fazer isso, porque a tecnologia deles parou nos anos 1980. A da Rússia não. Então, quando você fala de míssil hipersônico tático, a Coreia do Norte faz, o Irã faz, a China faz. Coincidentemente, não existe coincidência, está sendo irônico, todos aliados da Rússia. Sabe por quê? Porque a peça crucial para você fazer uma arma dessa é uma turbina monocristalina de cristal cerâmico, que basicamente só a Rússia faz. Então, se você não é a Rússia, você não vai conseguir fazer. Os americanos que eu digo, e os franceses também. Não conseguem. Entendeu? Porque é simples. Eles não têm tecnologia para fazer. E aí vejam as coisas como é que funciona. Pessoas, uma coisa é você ameaçar afegãos, houthis, sírios, iraquianos, que estão a pé ou em camelo, cavalo, equipado com Kalashnikov. Perdão pela interrupção. Tava tomando um cafezinho, né? Tomando um café e comendo um pão de queijinho. Bom, vamos continuar. Questão aqui, como eu estava dizendo, uma coisa é você enfrentar infantaria leve, semi-amadora, né? Porque os caras que estavam lutando pelo Afeganistão, os talibãs, caras, era criador de carneiro. Sabe, criador de carneiro, pastor. Pelo Houthis, a mesma coisa, agricultor, criador de cabra. No Iraque a mesma coisa, eram agricultores. Outra derrota assombrosa que eles tomaram. No Vietnã. Eles eram profissionais, mas assim, essencialmente eles eram plantadores de arroz. Então, enfrentar pessoas armadas com armas primitivas para tempos modernos, e sem muito preparo profissional, é uma coisa. Agora, os Estados Unidos, há muito tempo, e a OTAN também, Europa, né? A Alemanha está sendo ridícula, França, Reino Unido, nossa senhora, que o Sunak é uma besta. Então, agora eles estão enfrentando Irã, mas muito pior do que Irã. Eles estão enfrentando China e Rússia. Potências industriais extraordinárias. Tecnológicas incríveis, das quais eles dependem. Vou dar um exemplo. A Apple
Se eu tivesse ações da Apple, eu vendia, enquanto ela ainda existe. Porque ela tem uma dependência absurda da China. E quando a China, não estou falando se, quando a China apelar de vez e falar, quer saber? Foda-se. Fabrica as peças aí que vocês precisam, vocês mesmos. Sabe, iPhone, MacBook. Acabou. Acabou. Deixa eu mostrar pra vocês rapidamente. Então, gente, os Estados Unidos, a Alemanha destruiu a indústria dela. A França, Reino Unido, faz tudo. O Japão tá morrendo. Porque eles não entendem que não é sacode aiá em moleque o que estão tentando fazer. Eles, vamos dizer que são nadadores experientes para vencer menino. Agora eles entrou numa piscina com tubarões e não tá sabendo lidar. Por isso que, embora esteja tudo tranquilo, tá vendo? Um doguinho. Olha lá, um doguinho. Toma cuidado, cachorro. A fábrica de sabão da prefeitura tá sempre em busca de matéria-prima. Olha lá, tá tranquilo. A indústria, outro doguinho. Um quintal sujo, balançando ao vento. Aparentemente tá tranquilo, tá tudo suave. Só que não está, gente. Não está mesmo. Porque os Estados Unidos da América, e aí não só eles, todas as capaces, Israel, OTAN, Austrália, Canadá, Europa, eles estão mexendo com que eles não dão conta de brigar. Com que é muito mais bem armado do que eles, mais capaz do que eles, tem mais engenharia do que eles, mais tecnologia do que eles, mais produção industrial do que eles. Eles não estão enfrentando o Talibã. E acho que eles não compreenderam isso. A Rússia e a China, eu vi um post ali, acho que eu vou até postar aqui para vocês, só para vocês verem do que eu estou falando. Estão enfrentando agora países muito poderosos que tiraram as luvas, ou seja, quer saber, se vocês querem briga, nós vamos ter. E aí, cara? Se a China, 1,4 bilhão de habitantes, quase metade da produção industrial do planeta, Federação Russa, tecnologias incomparáveis, forças armadas absurdas. Ah, mas então por que tá passando raiva com a Ucrânia? Porque tá derrotando, ela tá lutando contra a OTAN. Ela tá desgastando a OTAN. Não ela, tá desgastando a OTAN, o custo de mercenários. Então, tá barato para ela. Mas se ela tiver que ir pra guerra, ela não vai lutar contra a OTAN como tá lutando contra a Ucrânia. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Ela vai massacrar. Míssil hipersônico tático, bomba atômica, de hidrogênio. Vai tocar o terror mesmo, vai esmagar. Eles têm submarino operacional, militar, que navega 3.000 metros de profundidade, ou seja, vai arrebentar os cabos de telecomunicação, tudo. Eles podem, sabe por quê? Porque a internet russa, a internet iraniana e a internet chinesa é desconectada do resto do mundo. Entendem? O sistema produtivo, bancário, de trocas globais, acaba no milésimo de segundo seguinte ao que a Federação Russa resolver cortar os cabos. Ou desabilitar os satélites. E os Estados Unidos não estão enxergando isso, porque estão lidando com potências espaciais, não com criadores de carneiro. E quando você se superestima, quando você acha que você está falando com o moleque, e quando você subestima seus adversários, cara, não tem como dar bom. E isso realmente é um perigo. Aproveitem a paz, ela pode não durar muito. Tenham um bom dia.